Vamos orar ao Senhor por um instante, amém? Aproveitar esse começo, começarmos orando ao Senhor mais uma vez, amém? Eu sei que os irmãos já oraram aqui, eu estava aqui próximo, cheguei quase na hora, mas o Senhor me trouxe até aqui, amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor possa falar conosco, para que a gente receba a palavra do céu nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então, sentado como você que está em casa também acompanhando online, né, faça acessar toda a movimentação aí na sua casa, né, e fale que você vai receber essa palavra do Senhor agora, amém? Então feche seus olhos, cubra a sua cabeça, peça para que o Senhor possa falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, ó Deus, aqui na Videira Caruaru, pedimos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações palavra viva, palavra do céu, palavra revelada, palavra do Senhor. Estamos reunidos ao Teu nome, Senhor. E queremos que o Teu Santo Espírito possa marcar os nossos corações, marcar as nossas vidas, de tal maneira que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ao final dessa palavra, com a convicção de que o Senhor falou, de que o Senhor ministrou aos nossos corações, da palavra que restaura, da palavra que encoraja, da palavra que reaviva, da palavra que também consola, da palavra que também direciona, da palavra que é Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus, e todos digam amém e amém, em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu colocar aqui meu relógio de tempo, porque senão eu passo do tempo, amém? E o plano não é esse não, os irmãos, eu sei que os irmãos são muito amáveis, né? Todo mundo falando assim, fica à vontade, ei meu irmão, você não sabe o que a vontade pode produzir, viu? Vai que eu fico pregando aqui até 10 horas da noite, e aí só Jesus. Aí depois nunca mais eu fico à vontade, né? Porque de repente os irmãos vão chegar e falar, pastor, não fique à vontade, pastor, nós temos horário, por favor, não fique à vontade. Amém? Aleluia. Vamos para Mateus capítulo 11, verso 28, por favor. Mateus capítulo 11, ótimo. Verso 28 já está aí na tela, amém, na transmissão. Você que está acompanhando de casa também. Mateus 11, 28 está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa palavra do Senhor que está aqui em Mateus 11, 28, eu tenho certeza, né, que praticamente todos os irmãos aqui, se a gente tivesse tempo para fazer uma pequena pesquisa, praticamente todos os irmãos aqui conhecem esse texto, já ouviu esse texto. Só que textos como esse da palavra que nós acabamos de ler aqui, eles têm uma aparência assim bonita, assim agradável aos ouvidos, parece até um poema, né, tem algo poético. Só que uma coisa que eu tenho percebido, né, ao longo da caminhada com o Senhor Jesus, é que esses textos da palavra, que são tão belos, tão bonitos, né, que parecem uma poesia, que são agradáveis aos nossos ouvidos, infelizmente, muitos irmãos acabam pegando esses textos e achando que eles servem somente para isso, num certo sentido. Ou seja, é um texto que você vai gostar de ouvir, é um texto que vai ser bonito, né, para você ler, né, e que você vai assim ficar impressionado, né, com a beleza desse texto. Só que às vezes as pessoas não percebem o valor prático desse texto no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da luta, no momento da batalha. Então fica parecendo que o texto só tem beleza, mas não tem praticidade. Como assim, pastor? O que é algo prático? Veja, meu irmão, se você está passando por uma tribulação que, por exemplo, é um endividamento financeiro, o que você quer quando está precisando de dinheiro? Você quer dinheiro, não é assim? Se você está passando por um momento de dificuldade como uma enfermidade, como uma doença, o que você quer nesse momento de enfermidade ou doença? Você quer a cura. Se você está passando por um momento de dificuldade, né, em algum tipo de relacionamento, no casamento, ou relacionamento com os filhos, não sei, às vezes relacionamento até com a sua vizinhança, com seus colegas de trabalho, o que você quer de maneira prática mesmo? Você quer a solução do problema desse relacionamento. Se você está com a dificuldade da célula crescer, romper, avançar, parece que não cresce, você quer a frutificação, você quer mais gente na célula. Entende? Então a gente quer algo prático. Só que a gente não pode perder de vista estas promessas e dons do Senhor, que no primeiro momento
parece que tem pouco valor prático, só que estas promessas do Senhor, elas são justamente aquilo que nós precisamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Aquilo que nós precisamos no momento, sabe, da angústia, no momento daquela sensação de peso, de você estar cansado, de você estar sobrecarregado. É justamente em promessas desse tipo que está a solução do Senhor para você, do Senhor para mim, para cada um de nós. Por isso, quando a gente percebe, sabe, trechos da palavra como esse, onde tem dons da graça preciosos aqui, que parecem somente agradáveis aos nossos ouvidos, nós podemos acabar desprezando aquilo que é o que justamente nós necessitamos. Por isso, eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, você que está aqui hoje presencialmente, você que acompanha também aí online. Se você está pesado, sobrecarregado com alguma coisa, se você tem enfrentado, sabe, circunstâncias difíceis, independente da área da sua vida, talvez você tenha a sensação de estar passando pelos momentos mais difíceis por causa de problemas que você tem enfrentado. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe um dom da graça da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para esse tempo, para essa circunstância que você está passando, e você vai perceber como que isso, na verdade, é prático para a sua vida, como que é isso que você realmente precisa. Porque a grande questão, veja bem, é a seguinte. Vou perguntar para você. Será que somos nós quem devemos selecionar as melhores promessas da palavra de Deus para nós? Ou será que é o Senhor que sabe o que é melhor para nós quando a gente está num momento difícil? Então veja bem. É como se fosse o relacionamento de pai com filho. Né, especialmente quando está nessa transição de idade, né? Então chega um momento da vida, né, especialmente na adolescência, né? Eu não quero falar mal de adolescente nenhum, porque esse tipo de adolescente que eu vou falar não tem na Videira Caruaru, isso é de outra igreja, entendeu? Aqui não tem, amém? Aqui não. Não, é tudo bem, isso, claro. Oxe, imagina. Olha só. Então o que acontece? Quando o filho chega geralmente na adolescência, de repente, ele começa a ficar convencido de que ele tem mais sabedoria do que o pai e a mãe dele. Aí o pai e a mãe começam a propor coisas para o filho. Aí o filho começa a discutir. Fala, não, oxe pai, oxe mãe. Não é assim não. E aí, sabe, e eu não sei se você sabe, né, mas nas redes sociais, né, tem até algumas palavras para definir essas coisas. Eu fiquei sabendo recentemente que eu sou uma pessoa cringe. Cringe. Sabe o que é cringe? Tem gente aqui que nem sabe, os pais aqui, ó, todo mundo, tá vendo? Você não está na rede social, é isso que dá. Às vezes você nem sabe que seu filho fica falando que você é cringe. Fala, não, pai, é cringe, né? O que é cringe? Tem irmão que está olhando, o que é isso? Misericórdia, será que eu sou? Sou ou não sou? Meu irmão, se você é pai e mãe, você é cringe. Isso é natural de pai e mãe. Todo pai e mãe é cringe. Olha só, cringe é aquela pessoa que é meio assim retrógrada, sabe? É do passado. É gente antiga, que não está atualizada, entendeu? Ele não está na moda, ele é cringe. Ele tem outras preferências de gente antiga, né? Entendeu? Não é assim? Cadê o pessoal que entende de cringe aí? Não é mais ou menos assim? Não é? Quase ninguém quer entender de cringe agora. Pois é, mas eu sou cringe mesmo, não tem problema não. É tudo, tudo sabe, os irmãos sabem, né? Inclusive, você que não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, Pé Roberto Coelho, amém? Faz isso. Amanhã, 7h30, sério mesmo, amanhã 7h30 vai ter uma live especial. Tem um pastor nosso da videira lá dos Estados Unidos, da videira de New England. Ele me convidou para uma live, eles vão começar um jejum amanhã, né? E essa videira é uma das videiras que mais está crescendo nos Estados Unidos. Amém? Ele me convidou para essa live, 7h30, vai lá participar junto conosco amanhã, 7h30 da noite, tá bom? Amanhã à noite, segunda-feira à noite. Pois é, aí o cringe aqui, voltando para a história do cringe, né? Aí o que acontece? Aí o pai vai dar opções para o filho, para a filha, só que o filho e a filha, ele acha que sabe das coisas, acha que sabe o que é o melhor. Fala, não pai, não é assim. Só que por que eu estou contando essa história para você? Porque infelizmente, muitos de nós como filhos de Deus, e agora eu estou falando de filho de Deus de qualquer idade, tá bom? Até de gente de repente até idosa, né? Entendeu o que eu quero dizer? Idoso na fé, né? Que é crente há muito tempo. Infelizmente, muitos de nós que somos filhos de Deus, queremos também escolher o que é melhor de Deus para nós, no momento mais difícil. Então nós, como filhos de Deus, infelizmente, somos como se fossem esses adolescentes, sabe?
Então Deus, Ele tem uma promessa para você, para o momento mais difícil. Deus, Ele tem um dom para você, para o momento de maior tribulação. Deus, Ele tem um favor específico, especialmente para esse momento, quando tudo está pesado sobre você. Ele tem uma opinião melhor para você. Só que a gente às vezes fica querendo escolher na palavra de Deus como se fosse um menu de restaurante, já viu? Quando você chega no restaurante, na lanchonete, o sujeito te dá lá o menu, te dá o cardápio, né, para você escolher. Mas presta atenção, a questão é, será que nós é quem sabemos o que é melhor para nós? Ou será que é Deus, o Pai, que tem o melhor para nós para os momentos mais difíceis? O que você acha? Por isso que está escrito lá em Jeremias 29, no verso 11. Jeremias 29, 11 está escrito, o Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor é que sabe. Então nós temos que saber, é o que o Senhor sabe. Nós temos que procurar, é o que o Senhor tem para nós, nesse momento mais difícil. Nesse momento de maior peso, nesse momento de maior angústia. Nesse momento, sabe, de você estar sentindo cansado, sobrecarregado. Nós temos que olhar para o que o Senhor promete para nós. Justamente nesse momento. Por isso que o primeiro chamado que nós temos que ter é de renovação da nossa mente. Amém? Como Paulo falou em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, né, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Sua ou de Deus? De Deus. E o Senhor tem uma melhor vontade para você. Alguém pode dizer amém? O Senhor tem uma melhor vontade para você. A vontade dele é melhor. Melhor do que a minha, melhor do que a sua, melhor do que a nossa. E nós somos transformados à medida que somos convencidos desse entendimento. Amém? De que Ele tem o melhor para nós. Mas a questão é, você deve estar se perguntando, pastor, que promessa poética é essa? Promessa poética, promessa bela, né? Que parece possuir pouco valor prático, mas que é justamente o que nós necessitamos. Ou ainda, outra pergunta, que dom da graça é esse? Tão agradável aos nossos ouvidos, mas sem aparente poder nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Qual que é esse dom? Ou ainda, qual promessa ou dom o Senhor Jesus ofereceu para recebermos exatamente dele, só dele mesmo, dele, vindo dele, mas que procuramos muitas vezes receber de outros lugares ou até de outras pessoas? E por último, mais uma pergunta, porque eu acredito que você deve estar curioso para saber que dom que é esse, né? Que bendito favor é esse, que procuramos receber por meio de certas coisas, mas que descobriremos ser esse favor certa pessoa, que é Cristo Jesus. Porque você que está aqui, você que está em casa, às vezes está pensando uma série de coisas que você precisa. Você pensa, não, pastor, eu preciso de mais dinheiro. Não, pastor, eu preciso de uma cura para a enfermidade. Não, pastor, eu preciso de uma solução para o meu casamento está ruim. Não, pastor, eu preciso de resolver o problema de relacionamento com os meus filhos. Ou ainda aquele que é solteiro. Não, pastor, eu preciso de casar, inclusive. Estou solteiro aqui. Sabe, você pensa em muitas coisas. Não, precisa de uma célula que cresce, que rompe, que multiplica. Eu preciso de muitas coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele oferece algo para você nos momentos mais difíceis da sua vida. No momento onde tudo parece cansar você, sobrecarregar você. E qual que é a resposta a respeito desse dom, dessa promessa que é tão bonita para os ouvidos, mas que talvez você nunca percebeu como tendo algo, um valor prático, ou seja, algo que é realmente a solução para o que você tem passado. Isso está lá em Mateus 11, 28, até o verso 30 nós vamos ler, e eu vou mostrar para você que esse dom, ele se encontra aqui nesse trecho, entre os versos 28 e 30, através de uma única palavra do texto. Eu vou ler o texto todo, depois eu falo qual que é a palavra. Mateus 11, 28 está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Veja, voltando para o verso 28, nós temos a resposta a todas estas perguntas
na última palavra aqui do verso 28, que é a palavra aliviarei, ou seja, a palavra alívio. Alívio, alívio. O alívio que nós vamos encontrar indo somente a Cristo. Como assim, pastor? Eu vou falar para você. Veja, Jesus ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então você que está cansado e sobrecarregado, por causa de repente de uma luta financeira, cansado ou sobrecarregado, de repente por causa de um problema na família, cansado ou sobrecarregado, de repente por causa de um problema de saúde, cansado ou sobrecarregado, de repente por causa de um desafio no ministério, na célula, cansado e sobrecarregado por toda e qualquer circunstância, a promessa do Senhor, sabe o que o Senhor oferece para você, o que o Senhor dá como solução para você é o seguinte: vinde a mim, venha a mim. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Não importa o que cansa você, não importa o que sobrecarrega você. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te dar alívio. Alívio, alívio, alívio. Eu sei que você fala, pastor, mas eu queria outra coisa. Mas se o Senhor sabe o melhor para você, meu irmão, queira esse alívio. Vá a Ele para receber esse alívio. Sabe, receba desse alívio. Tome esse alívio. Abrace esse alívio. Porque essa é a promessa. O Senhor vê você cansado, o Senhor vê você sobrecarregado, e Ele promete para você, filho, eu sei do que você precisa. Você precisa de alívio. Alívio, alívio que vem do Senhor, alívio que só o Senhor pode dar. Eu sei que você fala, pastor, mas e o dinheiro que eu preciso para pagar a conta? E a cura dessa enfermidade? E a solução desse problema na minha família? E esse desafio do ministério que eu estou passando aqui? Isso não vai acontecer, não vai ter resposta? Virá, está a caminho, o Senhor vai fazer, mas o que você precisa de fato é o que o Senhor oferece agora, nesse instante. Você precisa de alívio. Alívio. Alívio, só alívio é necessário. Só que a gente olha para textos como esse aqui e acha tão bonito, tão agradável de se ouvir, mas parece que não funciona. Mas a promessa do Senhor é de que é justamente disso que você precisa. É justamente isso que Ele oferece para você nos momentos mais difíceis da sua vida. Que nos momentos mais desafiadores da nossa vida, a sensação não é justamente essa: está cansado, está sobrecarregado. E qual que é a promessa do Senhor? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar. Eu vou aliviar você. É o que o Senhor está dizendo. Por isso, se é o que Ele oferece, deve ser o que você deve desejar. Por isso, eu quero mostrar alguns trechos da palavra de Deus, onde esse alívio é apresentado em outras palavras. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero apresentar está lá no Salmo 23, no verso 1. Esse que é o salmo mais conhecido, né, dentre todos os salmos, né? Até porque é um salmo bastante curto, são apenas 6 versículos. E é reconhecido como sendo o salmo de Davi, e sempre citado com esse sugestivo título, né? O Senhor é o meu pastor. Quantos aqui tem no Senhor o seu pastor? Amém? Né? Essas são as primeiras palavras do salmo, e é usado esse título, né, para esse salmo. E você que conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe também, tanto dos muitos pecados que Davi cometeu, que foi o autor, né, a pessoa que o Senhor usou para escrever esse salmo. Você sabe que Davi foi alguém de muitos pecados, não era alguém perfeito, a Bíblia não esconde os pecados de Davi. Só que, apesar disso, você sabe também de quanta graça Davi experimentou. Davi era um homem além do tempo dele, ele desfrutou da graça antes mesmo de vir o período da graça. Até porque a graça não é exatamente um tempo. A graça é Cristo Jesus. A graça é o próprio Senhor. Então, Davi ele tinha essa intimidade com o Senhor, apesar de todos os seus defeitos. Só que você pode perguntar, pastor, mas aonde que está o alívio nesse extraordinário salmo de alguém tão íntimo do Senhor, mesmo cometendo tantas falhas? E veja, Davi ele era tão íntimo, porque o próprio Deus, lá em Atos 13, ele falou a respeito de Davi o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, em quem se cumprirá toda a minha vontade. Amém? Então essa era a opinião de Deus a respeito de Davi. Então veja quanta graça havia na vida de Davi. Mas pastor, onde que está o alívio aqui no Salmo 23? Vamos ler aqui do verso 1 ao 6, que é justamente todo o Salmo. Então Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então Davi ele começa confessando essa verdade. Ele começa declarando: nada vai me faltar, porque eu tenho um pastor.
tem alguém que me pastoreia, tem alguém que me guia, tem alguém que me protege, tem alguém que cuida de mim. Eu sou ovelha do rebanho dele, nada vai me faltar. Davi estava confessando algo em relação ao futuro, sabe? Porque provavelmente ele estava passando por faltas em algumas coisas, mas ele estava falando, mas não vai faltar, não vai faltar. Porque a fé fala, a fé tem uma voz. A fé não é um sentimento, a fé não é um pensamento. A fé é algo que você crê com o coração, mas que confessa com a boca. Amém? Crie, por isso falei. A fé fala. A fé não é algo mental, é algo que você diz. Por isso você precisa de falar. Amém? E aí depois no verso 2, Davi continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele que faz você repousar. Por isso, meu irmão, quando você tem aquela sensação de que você está sendo renovado, quando você tem aquela sensação, sabe, de que você está sendo restaurado, isso não é algo que você descobriu, isso não é algo que você conseguiu fazer, é algo que o Senhor fez na sua vida. Porque Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Amém? Em um lugar, sabe, de imagem, de algo frutífero, de algo vivo, pastos verdejantes. Não é um lugar seco, entende? É um lugar cheio de vida. Ele te faz descansar lá. Ele muda a sua perspectiva, ele te dá descanso, ele te dá alívio. Sabe, é como se Davi estivesse ouvindo o convite do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou fazer você repousar em pastos verdejantes. Eu vou te dar alívio. Amém? E o texto continua. Aí ele fala também, leva-me para junto das águas de descanso. Amém? Águas de descanso. As pessoas já classificaram as águas de várias formas. Tem água para beber, tem água para tomar banho, mas na palavra de Deus tem água de descanso. Amém? Essa é só o Senhor que pode te levar para ela. E aí depois continua no verso 3. Aí Davi fala, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Veja o que Davi está falando. Davi está dizendo o seguinte, fala, gente, ainda que eu esteja andando por um caminho cheio de trevas, cheio de sombra, cheio de morte, cheio de inimigo, parece que está dando tudo errado, parece que nada agora dá certo, parece que não frutifica, estou andando pelo vale da sombra e da morte, mesmo assim, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que é isso? Isso é alívio, porque vale de sombra e de morte todos nós passamos, por causa de momentos difíceis, por causa de um problema na família, por causa de um problema de saúde, por causa do desafio no ministério. Entende? Nós passamos, mas o Senhor promete, eu vou estar com você, eu vou te dar alívio, entende? Por isso, atenda o convite do Senhor. E depois Davi ainda fala no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então o Senhor promete, vitória, provisão abundante. Depois no verso 6, nós temos aqui os 2 seguidores únicos que você precisa. Todo mundo tem rede social que é muito seguidor, não é isso? Ah não, pastor, eu quero milhares de seguidores. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você só precisa de 2 e você já tem eles. Pastor, quais são os 2 seguidores que eu preciso? Está aí, verso 6. Bondade e misericórdia. Só os 2. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E é seguidor que não abandona você. Ele começa a seguir e não para. Para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aqui está cheio de alívio. São só outras palavras para alívio. Só que eu quero destacar só um trecho para você aqui, por causa do tempo, mas que é a expressão que está aí no finalzinho do verso... no finalzinho não, no começo do verso 3, que deveria ser a última parte da frase do verso 2, que é a expressão, refrigera-me a alma. Por que eu quero destacar essa expressão para você? Porque quando, algumas semanas, quase meses atrás, quando o Senhor falou no meu coração essa palavra, eu me lembrei de uma história, da situação que eu passei, quando eu tive meu primeiro carro. O primeiro carro que eu tive foi um Palio, 4 portas, 1.6, 16 válvulas, da cor cinza steel, eu lembro até hoje. Era um carrinho nervoso, viu, irmãos? Porque era muito motor para um carro pequeno. O bicho era bravo. E, irmãos, naquela época eu não entendia nada de carro. E hoje, eu continuo não entendendo.
Mas, essa foi uma das razões porque eu fundi o motor do carro. Fundi o motor. Foi. Cheguei no mecânico, né? Na verdade, cheguei não. O carro foi antes, né? Com guincho e tudo, né? Travou, parou tudo. Eu fui perguntar, porque eu não sei de quase nada, na verdade, mas eu apenas sou curioso, né? Eu costumo dizer que eu sou curioso, só isso. E aí, eu cheguei lá, fui querer saber, conversar com o mecânico. Falei, o que aconteceu? Ele falou, fundiu o motor. Eu falei, mas por que fundiu o motor? Ele falou, não, já descobri. Tinha um problema aqui numa parte muito importante do carro. Eu falei, é mesmo? Eu falei, qual parte? Ele falou, radiador. Eu falei, radiador? Eu falei, para que serve radiador? Eu falei do radiador, desprezando o radiador. Irmãos, eu toquei na alma do mecânico, sabe? Quando eu falei isso, ele ficou ofendido. Ele ficou nervoso, pegou ar, né? Como diz aqui, né? Ele falou, radiador? Como assim radiador? Você não sabe o que é radiador? Eu falei, eu não sei muito bem, não. Ele falou para mim, olha, ao contrário do que as pessoas dizem que o motor é o coração do carro, mas eu digo para você que o radiador que de fato é o coração do carro. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por quê? Aí eu fiquei, né, puxando a língua dele, querendo saber mais, né, para tentar entender alguma coisa. Aí ele falou para mim, olha, o carro pode ter problema no motor, mas o carro continua andando. Tem muito carro com motor aí problemático, o carro continua andando. O carro pode ter, às vezes, um problema elétrico, eletrônico em alguma parte, o carro continua andando. O carro pode ter um problema também na lataria e tudo, falou de várias partes, continua andando. Ele falou o seguinte, porém, se tiver um problema no radiador e ele parar de funcionar, o motor funde, travou o carro e não acontece mais nada com o carro, você não sai com o carro do lugar. Eu falei, faz sentido para mim, né? Como eu disse, eu estou entregando como eu recebi, né? Não entendo nada, né? Naquela época eu não entendi, agora também continuo não entendendo, mas ele contou essa história para mim. E aí eu fui e perguntei, mas me explica melhor sobre o radiador. Aí ele foi e disse o seguinte para mim, falou, olha, quando o motor é altamente exigido, ele fica hiperaquecido. E aí precisa de um sistema de refrigeração do motor. O motor precisa ser refrigerado. E o que está escrito aqui no Salmo? Que o Senhor, Ele refrigera a minha alma. Por isso, meu irmão, a sua alma, o seu coração, aquilo que está no seu interior, às vezes você é altamente exigido pelas tribulações, pelas pressões das circunstâncias, e o motor aí às vezes está para fundir. Então o que você precisa? Você precisa do radiador funcionando. E como que o radiador vai funcionar, meu irmão? Se você atender o convite do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, com o motor hiperaquecido, que eu vou refrigerar o seu motor, a sua alma, o seu coração, e eu vou te dar alívio. Alívio. Alívio do céu, alívio do Senhor, alívio que só o Senhor Jesus Cristo pode dar para você. E aí o motor não vai fundir mais. Porque tem hora que o motor está pertinho de fundir. Tem hora que até chega a fundir. Tem que fazer como é que chama mesmo que faz com o motor? Retífica, meu Deus do céu. Retífica, vai ter uma retífica dentro de uns dias aqui. Eu encontro com Deus é retífica, sabe? Aí você vai lá dar uma restaurada no motor. Vai ser nesse final de semana, foi. Os irmãos falam agora da retífica, quer dizer, do encontro com Deus. Então olha só. Você está me entendendo? Mas meu irmão, não precisa fundir. Você que é crente, você que já conhece o Senhor, não espera fundir. Por isso, no calor da pressão, sabe, por isso, quando seu coração, a sua alma, as suas emoções, sabe, a sua mente, você está sendo altamente exigido, sabe, o motor está aí hiperaquecendo, parece que vai fundir, você dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de sair correndo, dá vontade de não querer falar com ninguém, dá vontade de sumir, dá vontade de chutar tudo para cima, sabe, porque está perto de fundir. O que você tem que fazer? Você tem que ouvir o convite do Senhor para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou refrigerar a sua alma, eu vou aliviar você. Não precisa fundir o motor. Receba, sabe, esse refrigério, esse alívio do Senhor. Ele te dá. Ele te dá. Eu sei que no calor da pressão você pensa, fala, não, eu preciso é a solução do motivo dessa pressão. Não, que você precisa de alívio. O que você precisa é o que Ele promete para você. Alguém pode dizer amém? É disso que você precisa. Amém? Só que tem algo interessante aqui, no final do verso 6. Volta aí para o verso 6, do Salmo 23. Que Davi, ele fala o seguinte, no final do verso 6. Ele falou, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Só que aí no final aqui ele diz o quê? Habitarei aonde, meus irmãos? Na casa do Senhor para todo sempre. É importante esse contexto aqui. Então nesse texto, onde Davi fala de alívio,
Nos 6 versículos, Davi está falando de alívio, um alívio que só o Senhor dá. Mas na segunda parte do último verso, Davi, ele introduz aqui um outro assunto. Ele fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que Davi estava querendo dizer com isso? Eu vou explicar para você. É que esse alívio, de fato, é realmente o Senhor que dá. Esse refrigério é realmente o Senhor que dá. Mas Davi estava mostrando que existe um ambiente onde esse alívio é fortalecido, onde esse alívio é mantido também, que é na casa do Senhor. Por isso que é tão importante você congregar, meu irmão. Por isso que o grande ataque do diabo nesse tempo de pandemia, sabe, na intenção, como o pastor Luiz tem dito, a intenção do diabo através dessa pandemia é de sufocar a igreja, sufocar a obra do Senhor, sufocar os irmãos na fé. Como? Afastando você da igreja, afastando você da comunhão. E uma coisa que eu digo com muito amor e carinho para os irmãos que estão acompanhando online, os irmãos que estão assistindo esse vídeo, eu não quero condenar você de maneira nenhuma. Eu sei que tem gente que de repente tem alguma razão justa para não estar aqui. Mas eu quero desafiar você, até você que tem a razão justa, você que está acompanhando à distância, nessa pregação, esse culto. Meu irmão, não abra mão da congregação, de estar aqui junto com os irmãos. Porque esse alívio, ele é fortalecido, ele é mantido, sabe, ele é renovado, é na casa do Senhor. Por isso que Davi termina falando que vai habitar na casa do Senhor. E a casa do Senhor é a comunhão dos irmãos, não é esse prédio, a questão não é esse prédio. A igreja está aqui agora, mas no final do culto a igreja vai embora daqui. Aqui vai continuar sendo um prédio só. A igreja somos nós reunidos ao nome do Senhor. Por isso, por incrível que pareça, nesse tempo de pandemia, o que é mais necessário é você até mesmo congregar mais ainda. Entendeu isso? Então você se sente enfraquecido por causa das tribulações, sobrecarregado. Sabe o que você deveria fazer? Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu lembro quando eu era novo convertido lá em Goiânia. Quando a pressão estava grande, eu participava de todos os cultos. Tinha uma época, sabe? Teve uma época interessante. O pastor Luiz disse que arrependeu de ter falado isso nessa época. Que era o seguinte: quando eu cheguei na videira lá em Goiânia, a gente usava ainda um prédio alugado lá, um prédio que cabia 1.000 pessoas, praticamente 1.000 pessoas. E a igreja estava crescendo demais, não tinha prédio do Bueno ainda, não tinha comprado. E aí tinha que fazer vários cultos, não sei se era 3 cultos ou se tinha mais cultos ainda. E para dar para todo mundo participar do culto, o que o pastor Luiz fazia no final do culto, de um culto entre um e outro? Irmãos, por favor, você que participou do culto, se retire para dar espaço para os demais irmãos participarem. Sabe o que eu fazia nessa época? O pastor Luiz mandava o povo sair, eu ficava assoviando de um lado para o outro. Tipo assim, não é comigo, eu não vou não, eu não saía. Eu desobedecia discretamente, pastor Luiz, discretamente, sem escândalo, né? Sem gritaria e tal. Irmãos, eu ficava em todos os cultos. Entendeu? Porque, irmãos, no começo da minha conversão, meus irmãos, que tribulação. Mas foi muita coisa que deu errado, foi muito problema. E eu precisava do Senhor. E eu tinha essa convicção de que ali, sabe, tinha algo que eu precisava. E essa é a grande verdade. É sobre isso que Davi está falando. Mas deixa eu falar aqui agora a respeito de alguém que experimentou e ensinou alívio intensamente no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Amém? Quero já pedir para você abrir em Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses 4, 10. Então, algo que a gente pode perceber com facilidade também na vida de Paulo, o apóstolo da graça, é que ele foi aquele que não apenas mais escreveu no Novo Testamento, né? Deus usou ele para escrever 14 dos 27 livros, né? Considerando a carta aos Hebreus. Mas Paulo, ele também escreveu as verdades mais profundas do Evangelho da Graça. Amém? Os grandes textos que a gente repete e repete e repete a respeito da graça, normalmente, olha, mais de 90% deles que a gente mais repete, né, nos nossos cultos, nas nossas pregações, foi Paulo usado pelo Senhor para trazer essa palavra. Porém, esse Paulo, o apóstolo da graça, ele também teve uma vida cheia de tribulações e sofrimentos também. E aí, uma pergunta que a gente tem que fazer a respeito de Paulo, ou algumas perguntas, são as seguintes. Primeiro, como Paulo conseguiu suportar tanta perseguição, tanta resistência, tanta oposição contra a vida dele, pregando a coisa certa, fazendo a coisa certa? Sabe esse conflito, quando você fala, gente, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou pregando o Evangelho, tem tanta oposição, tanta resistência. Como que Paulo suportou isso? E ainda uma outra pergunta. Como que Paulo chegou a experimentar tantas lutas e mesmo assim dizer que vivia contente? Ele ainda chegou a dizer isso, que aprendeu a viver contente em
toda e qualquer situação. Veja que maravilha. Eu vou dizer para você, a resposta para essas perguntas sempre será alívio, alívio, alívio e alívio. Paulo, com certeza, ele ouviu o chamado do Senhor dizendo para ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe, Paulo ficava indo ao Senhor. Paulo, ele ficava indo ao Senhor. Paulo, ele ficava indo ao Senhor no meio dessas lutas, no meio dessas oposições, e recebia alívio. E conseguia continuar. Entende? Conseguia continuar. Mas vamos ver aqui, ele mesmo dizendo, no verso 10 em diante, Filipenses 4:10, está escrito, olha o que ele diz. Como que ele começa dizendo, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Amém? Alegrei-me sobremaneira. O que significa essa palavra sobremaneira? Essa palavra chique aqui, bonita, que quase a gente não usa, né? Sobremaneira quer dizer assim, me alegrei demais. Eu me alegrei muito. Eu me alegrei tanto, mas foi tanta alegria. Mas ele se alegrou aonde? Nas circunstâncias, sim ou não? Não. Ele se alegrou em outras pessoas, sim ou não? Não. Ele se alegrou em si mesmo, sim ou não? Não. Ele se alegrou aonde? No Senhor. Porque ele foi ao Senhor. Essa alegria dele no Senhor, sabe, na verdade é uma outra expressão para esse alívio. Então, apesar das circunstâncias difíceis que Paulo estava vivendo, nesse contexto, ele vai deixar claro isso aqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou ler para você, você vai perceber, está no texto, a luta que ele passou. E aqui ele fala de uma luta financeira difícil que ele enfrentou, mas ele se alegrou. E vamos continuar aqui a leitura. Aí ele fala, no verso 10 ainda, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Ou seja, os irmãos da igreja dessa cidade, chamada Filipos, né, para onde Paulo escreveu a carta, estavam ajudando o apóstolo Paulo financeiramente. Aí Paulo continua descrevendo a situação, que no verso 11 ele diz, digo isso não por causa da o quê, meus irmãos? Da o quê? Pobreza. Uai, pastor, sério? Uai, então Paulo teve um momento de pobreza? Teve. É o que está dizendo, pobreza. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Entende? Como que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Certamente é porque ele atendeu o convite do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, inclusive por causa da pobreza, que eu vou dar alívio para você, e você vai ficar contente em toda e qualquer situação. Mesmo quando as coisas estiverem faltando, mesmo quando tudo estiver muito difícil, é possível você viver contente. É o que está escrito aqui. E aí Paulo continua descrevendo as dificuldades dele no verso 12. O verso 12 diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Humilhado também. Oh, meus irmãos, se tem algo que aconteceu comigo nesse Recife, nesses últimos 10 anos, foi muita humilhação, irmão. Já fui humilhado demais. De tudo quanto é jeito, por causa de tudo quanto é tipo de situação. Foi concentrado o negócio. Quando eu morava em Goiânia, eu tive as minhas humilhações também, mas parece que era mais espaçado, sabe? Acontecia uma vez, aí demorava, vinha outra. Em Recife parece que concentrou. Tudo assim, juntinho, assim, ó, sabe? Uma sequência de tempo assim, parecia que não interrompia. Então Paulo falou, tanto eu sei estar humilhado, quanto também ser honrado. Aí ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aí ele continua falando das lutas dele. Olha só o que ele diz agora. Tanto de fartura, como também de fome. Paulo está dizendo, fala, gente, eu sei o que é ter muito. É ter sobrando, ter mais do que eu preciso. Mas eu sei o que é ter fome também. Eu sei o que é ter fome. Paulo dizendo, o apóstolo da graça, o homem de Deus, que fazia a obra de Deus, que pregava o evangelho, um homem consagrado, que abriu mão até do direito de ter uma família, de ter uma esposa. Tudo para se consagrar mais, se separar mais para a obra. Passou dificuldade. Aí ele continua. Assim de abundância como de escassez. É quando falta, mas falta mesmo. Entende? Mas ele sabia também o que era ter muito, abundância. E aí justamente nesse contexto que ele fala dessas lutas, que vem o verso 13, esse texto tão conhecido que você vê em adesivo de crente, né, que você vê na traseira de caminhão, né, que você vê em tudo quanto é lugar.
E aí o que diz no verso 13? Vamos ler juntos, vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Por isso, meu irmão, esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, na verdade é o texto que só pode dizer aquele que foi até o Senhor, que ouviu o convite dele, ouviu o Senhor Jesus dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu farei você tudo poder no meu nome, porque eu vou fortalecer você, eu vou encorajar você, eu vou restaurar você, eu vou levantar você, eu vou, renovar você, eu vou refrigerar você. Tudo posso naquele que me fortalece. É a declaração de alguém que foi até o Senhor e recebeu alívio, recebeu poder para enfrentar toda e qualquer situação. Olha para cá, meu irmão. No primeiro momento, parece que a situação não resolveu, parece que a resposta não veio, parece que a sua necessidade não foi suprida. Mas o que o Senhor oferece para você é alívio. E o que o Senhor está dizendo para você é o seguinte: receba o que eu tenho para você agora. Porque se você receber aquilo que eu tenho para você agora, que é o alívio, você vai ter poder para enfrentar toda e qualquer situação. E você vai poder dizer de pé: tudo posso naquele que me fortalece. Entende? É disso que você precisa. É do Senhor. Só que aí Paulo termina aqui no verso 14, olha que coisa interessante. Verso 14. Aí Paulo diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está escrevendo uma carta para um grupo de irmãos da igreja, né, lá da cidade de Filipos, os filipenses. Então ele está falando: olha, todavia, vocês fizeram muito bem se associando comigo na minha tribulação. Porque, eu não sei quanto a você, mas eu acredito que a sua opinião deve ser a mesma, né? Se for para a gente escolher se associar com alguém ou com algum lugar, a gente quer associar com a bênção. A gente quer associar com a prosperidade. A gente quer associar com tudo dando certo, não é verdade? Agora, se chega algum irmão e fala para você: fala, irmão, estou passando uma luta, está tão difícil, você pode se associar comigo aqui nesse negócio? O que você fala? Fala: vou orar. Vou orar, a gente tem que saber a direção de Deus, né? Associar no meio da tribulação? Pois é, graças a Deus pelos irmãos da igreja de Filipos, os filipenses, porque eles se associaram com Paulo no dia mau, no dia difícil, no dia da luta. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer com esse verso aqui? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Eu vou te dizer, especialmente você que está em casa também, meu irmão, só crente, só igreja, só pastor, só líder de célula que se associa com outros irmãos no meio da tribulação. No meio da angústia, no meio da sua luta, no meio quando está pesado, o que acontece? Muitos amigos, vizinhos, parentes, familiares somem. Vai tudo embora. Na hora que estava sobrando dinheiro, na hora que você podia ajudar todo mundo, na hora que você fazia a festa, pagando tudo por minha conta hoje. Ei! Casa cheia. Aí quando você está na luta, fala: irmãos, vem cá. Hoje é tudo por sua conta. Fala: não, não é não, eu queria que fosse pela sua, você pode me ajudar? Fala: não, hoje não dá não, tenho um compromisso. Então olha só. Todavia fizestes bem, associando a minha tribulação. O que Paulo está dizendo aqui? Veja, meus irmãos, a palavra de Deus é muito preciosa. A Bíblia tem um autor só, na verdade. É o Senhor quem escreveu tudo isso, usando dezenas de homens, mais de 40 homens, amém? Para escrever. E tem o mesmo Espírito. Paulo está falando aqui, em outras palavras, o que Davi falou no final do Salmo 23, no verso 6, você lembra? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que Paulo está falando? Que a casa do Senhor, que se associou com ele, ajudou ele. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Que é o seguinte, meu irmão, que no meio da congregação dos santos, no meio da igreja, sabe quando você está vinculado à igreja, quando você vem no culto, quando você participa da célula, esse é um lugar onde o seu alívio é fortalecido, sabe, é renovado também. Você precisa disso aqui, meu irmão, porque é nesse lugar que você vai ter gente se associando com você no meio da sua tribulação, no meio da sua dificuldade, no meio da sua necessidade de alívio. Veja bem, presta atenção no que eu vou dizer, meus irmãos, já estou quase chegando no final. Olha, talvez você fique pensando o seguinte, falando: não, eu só vou em mais um culto, meu irmão, você não sabe o que acontece, sabe o mistério sobrenatural que tem numa reunião como essa. E eu estou te dizendo isso, não é porque eu estou pregando, eu estou dizendo isso em relação a qualquer irmão pregando aqui.
É só de estar o povo reunido ao nome do Senhor, congregado, vinculado, vem com o propósito de adorar o Senhor, de receber do Senhor. Acontece algo aqui que renova você. Entende? Independe do pregador. A questão é congregar, estar reunido. Por isso que é tão importante você estar na sua célula toda semana. Por mais que você chegue lá na sua célula, parece que o líder não sabe compartilhar direito, fica meio perdidão lá, não sabe liderar a reunião direito, parece que a reunião não é muito boa, parece que as coisas são meio fora de ordem, não é aquela coisa assim tão perfeita como você esperava, mas meu irmão, algo espiritual acontece ali. Você está recebendo alívio do Senhor, porque você está no meio da casa do Senhor, você está no lugar onde Deus resolve habitar, onde Jesus promete uma presença especial. E isso mesmo na célula pequena. Por que Jesus disse? Onde estiverem quantos reunidos? Que Ele vai ter a presença de maneira especial ali. Onde estiverem quantos reunidos? 2 ou 3. Ou célula pequena, né? 2 ou 3 é pequena. É pequena. Mas para Jesus é uma reunião tão importante que Ele fala, olha, eu vou estar lá de maneira especial nesse lugar. Eu vou estar lá. Meu irmão, se é especial para Jesus estar lá, será que não deveria ser para você? Entendeu? É lugar de alívio também. A comunhão dos irmãos, está no culto, congregar. Mais uma vez eu faço apelo, você que está nos assistindo, não quero condenar você, não quero culpar você, mas meu irmão, faça o que for preciso, para domingo que vem você estar aqui, junto com os irmãos, amém? E é impressionante a gente também observar, meus irmãos, que essa promessa, o grande dom de Deus, no final de todas as coisas, sabe o final de tudo? O final de tudo está lá em Apocalipse 21, vamos lá. Apocalipse 21, verso 1. No final de todas as coisas, quando nos é apresentado na palavra de Deus, novo céu e nova terra, a ênfase aqui de Apocalipse 21 é de um alívio definitivo. Por isso eu posso resumir para você dessa forma. Pastor, como é que vai ser no final de tudo? Novos céus, nova terra, tudo concluiu. Entende? Porque Apocalipse 21 é o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21 é o começo da descrição do final de todas as coisas definitivamente. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva, preparada e adornada para o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós somos essa nova Jerusalém, nós somos essa noiva, a igreja do Senhor. Pastor, o que é o resumo aqui de Apocalipse 21? O final do fim, a conclusão de tudo, alívio. Por que eu digo para você que é alívio? Observe, veja bem, Apocalipse 21, verso 1, vamos ler. Está escrito, João dizendo, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja que coisa preciosa, né? Deus o Pai nos prepara para o filho, entende? Deus que preparou a noiva para o noivo. Continuando, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o quê? O tabernáculo de Deus com os homens, a congregação, a comunhão, a igreja, a casa do Senhor. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Alguém diga aleluia. Agora, olha o verso 4, o alívio. Veja que coisa linda. É poético, é belo, mas é prático. É o que você precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos. Veja o que diz o verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Olha para cá, meu irmão. Sabe aqueles momentos que você chorou sozinho? Sabe aqueles momentos que você chorou escondido? Sabe aqueles momentos que você chorou e achou que ninguém nunca viu? O Senhor viu. E o Senhor está dizendo o seguinte, eu vou enxugar dos seus olhos, do seu rosto, toda lágrima. Eu sei que você passou, eu sei que você sofreu, eu sei que você sentiu. Mas eu estou aqui hoje com você. E o Senhor, Ele não manda um anjo para enxugar o seu rosto, as suas lágrimas. Ele não manda um dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, desses seres espirituais incríveis, né, que tem lá na glória, ao redor do trono. Não! Ele mesmo diz, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Isso é alívio. Alívio.
É ou não é alívio? Você lembra da sua infância? Quando você era uma criança, e você caía, machucava, gritava, mãe, pai. Painho, maninha vinha na hora, dava um beijinho para sarar, enxugava do seu rosto a lágrima. Você lembra o alívio, a cura que aquilo causava? Sabe, o ferimento não era curado imediatamente na hora, mas resolvia aqui dentro, e é isso que importa. E aí você estava pronto, sabe, para superar aquela situação, para enfrentar aquela situação. Meu irmão, se alguém dessa terra que te ama tem o poder de fazer isso, imagina alguém do céu, o próprio Senhor prometendo para você. Por isso, ouça o chamado do Senhor hoje, nessa noite, e a cada dia da sua vida, porque isso não é uma pregação para hoje à noite, isso não é uma pregação de domingo, eu estou falando para você um estilo de vida, para você correr para o Senhor sempre, todo dia, toda hora, e em toda e qualquer situação, e receber do Senhor alívio, alívio. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor promete alívio, alívio, alívio e alívio. Isso que será o novo céu e a nova terra, um permanente e ininterrupto alívio. Alívio, alívio. E ir ao Senhor, no final das contas, é uma questão de alívio. Lembre-se que o Salvador, o nosso Senhor, também afirmou em João 16:33, dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é esse bom ânimo? Alívio. É o que o Senhor está dizendo aqui. Amém? Por isso eu posso dizer para você, Jesus ele nunca prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que estaria presente. Ele prometeu que viria, todas as vezes que você fosse a Ele, Ele prometeu que estaria disponível, e Ele hoje te faz o chamado: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio, alívio, alívio imediato, alívio instantâneo, alívio gratuito, alívio para quem não merece, alívio diretamente do céu, experimentado aqui na terra, agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, a cada momento que você ouvir Ele chamando, a cada momento que você estiver cansado, sobrecarregado, vá a Ele, que dele você vai receber alívio. Amém? Quero chamar os irmãos aqui para cima, os irmãos da equipe de louvor. E eu li recentemente, teve um homem de Deus chamado Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Ele era católico, né? Até porque nessa época só tinha a igreja católica mesmo, mas foi um santo homem de Deus, um homem muito culto, muito sério com a palavra. E ele influenciou muito João Calvino, inclusive, né? Que trouxe aí os grandes fundamentos da nossa fé também. E certa vez, Agostinho, ele diz o seguinte, falou: olha, eu já li em Sócrates, em Platão, em Aristóteles e outros filósofos, algumas palavras que são sábias, mas eu nunca li em nenhum deles o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Agostinho estava falando? Falou: olha, não adianta a sabedoria desse mundo, não adianta, sabe, aquilo que de repente um coach pode prometer para você na internet, sabe, não adianta muito, que de repente até um trabalho, que até um trabalho sério, né, de repente até de um próprio psicólogo, um psicanalista, sabe, coisas que médicos, que homens dessa terra podem fazer, tudo isso tem um limite, pode até ser bom, mas tem um limite, porque nunca, ninguém, jamais vai poder dizer para você, senão o Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei o que você está achando que você precisa, mas eu sei o que você precisa nesse momento tão difícil, nesse momento de peso e sobrecarga, nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação. O que você precisa é atender o chamado do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te dar alívio. Amém? Por isso a questão não é receber o que você acha que precisa. Está precisando de dinheiro? Não é o dinheiro que traz o alívio. Está precisando de cura? Não vai ser a cura realmente o alívio. Está precisando de um casamento restaurado? Não será necessariamente um bom casamento o verdadeiro alívio. Independente do que você precisa, o alívio não é alguma coisa, algum lugar. O alívio é uma pessoa. O alívio é Cristo. É Cristo Jesus. Ele é o alívio. Paulo,
ele viveu muitas vezes esse contraste entre lutas insistentes, tribulações e ao mesmo tempo alívio presente. Amém? Eu quero ler aqui um último texto com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Por favor, fique em pé onde você está. Nós já vamos encerrar. Eu sei que falta 1 minuto para acabar aqui o nosso horário, exatamente. Mas eu quero pedir para que você não saia, amém? Eu quero ainda cantar uma canção brevemente com os irmãos. Os irmãos ensaiaram aqui, se esforçaram. Uma música difícil de cantar. Não, é verdade, é porque ela é meio acelerada, tem uma hora que... Mas a questão é a letra dela, porque eu penso que essa é uma canção cuja letra é uma aplicação verdadeira dessa grande verdade do alívio, amém? Mas voltando para cá ainda, um texto onde Paulo deixou muito claro esse contraste das lutas e do alívio, é quando ele faz quase uma autobiografia da vida dele nesse mundo caído, enquanto ele serviu o propósito do Evangelho. 2 Coríntios 4, 7. Veja o que está escrito. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vaso de barro. Não é um vaso forte, é um vaso frágil. Se cair, quebra. Se aquecer demais, o motor funde. Lembra? Vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a questão não é o que você consegue fazer, mas é o que o Senhor tem o poder de fazer em você. E Paulo continua no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Paulo fala 4 nãos aqui. Esses 4 nãos que ele fala é por uma única razão: alívio. É porque ele recebeu alívio, alívio do Senhor. Então não angustiado, por quê? Porque tinha alívio. Não desanimado, por quê? Porque tinha alívio. Não desamparado, por quê? Porque tinha alívio. Não destruído, por quê? Porque tinha alívio. A tribulação veio, perplexo Paulo ficou, ele foi perseguido e até mesmo abatido ele ficou, mas ele perseverou e receberá a coroa naquele dia, porque no meio do caminho ele creu na promessa de Cristo Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Alívio. Alívio, alívio, somente alívio é necessário, amém? Por isso eu quero chamar você que está em casa também, para nós cantarmos, ministrarmos ao Senhor essa canção, amém? Fique atento à letra, e enquanto você vai ministrando essa canção, vá desde já recebendo esse alívio, vá entregando tudo para o Senhor, comece a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou indo a Ti para receber esse alívio, amém? Vamos lá. Onde você está e declara aquilo que foi ministrado nessa noite. Aleluia. Ele é aquele que refrigera a sua alma. Ele é o alívio. Aleluia. Vamos cantar nessa noite. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Ele é o quê? O meu alicerce. Pra quê? Pra não desistir. Jamais. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Olha só. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. Estás aqui comigo e o quê? E não sai mais. Então cante nessa noite. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo para continuar. O que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito.
necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Eu só encontro em ti. Só em ti eu encontro alívio. Só tu és o Senhor que refrigera minha alma. Conte nessa noite meu combustível. Meu combustível. Pra quê? Pra continuar. Ele é? Jesus é é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce. Pra você o quê? Pra não desistir. Às vezes não é fácil, Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. é. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto Pra trás, estás aqui comigo. Ele está com você e não sai mais, porque aquele que se une ao Erga Senhor suas é o mãos. seu Espírito. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. O que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio. Ele é o meu alívio, comigo pra continuar. O que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste. Nunca, Mateus 28, eu estou com vocês todos os dias. Feche seus olhos por um instante. Aí onde você está, o Senhor, Ele está em você, Ele está diante de você. Atenda o chamado do Senhor hoje. Entregue ao Senhor todo o peso, todo o fardo, toda a angústia, toda a tribulação. O que está sendo difícil? Apenas fale: Senhor, aqui está. Eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Eu estou atendendo o teu chamado, Senhor. Eu vim a ti, porque o Senhor me convidou, o Senhor me chamou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus, receba o alívio do céu. Receba esse alívio que traz a unção, que despedaça todo jugo, que faz quebrar todo fardo, todo peso, toda angústia. Receba agora, receba você que está em casa também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser receber a oração, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você também. Mas nesse instante eu já vou orar, encerrando também a nossa reunião, amém, porque já está no horário final. Feche seus olhos mais uma vez, deixa eu orar por você, amém, orar por você nessa semana. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão presentes aqui, aqueles que estão acompanhando essa palavra, ó Deus, por meio da transmissão, do vídeo. Pai, que eles recebam desse alívio agora, ó Pai, que eles redescubram esse caminho, e que eles não parem de ir a Ti, de ir ao Senhor Jesus Cristo, atender esse convite, atender esse chamado, de irem a Ti quando estão cansados e sobrecarregados. Por isso, ó Pai, abençoa, fortalece cada um dos Teus filhos nesta semana,
Que seja uma semana de alívio, que esse seja um estilo de vida, para que em todos os momentos, quando estiverem cansados e sobrecarregados, eles possam receber alívio do céu, alívio gratuito, alívio para quem não merece, alívio da parte do Senhor, oferecido para todos aqueles que vão a Ti, pelo novo e vivo caminho, pelo caminho da graça, o caminho do sangue, o caminho da obra consumada, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez, mas já nós estamos encerrando nossa reunião. Se você precisa de ir embora, fique à vontade, amém. Deus abençoe a sua vida. Não saia sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, fala: meu irmão, alívio, somente alívio. É disso que você precisa, alívio do Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir,